A instalação Ocupação Macia, da artista visual Maria Lynch, realizada no Paço Imperial, no Rio de Janeiro, e na Galeria Murilo de Castro, em Belo Horizonte, constitui-se por centenas de peças tridimensionais em tecido e acrilon, representando espécies de criaturas ou formas nonsense. Maria Lynch é pintora, portanto, esta obra é uma resposta experimental às questões impostas pela pintura desde a década de 1960, quando passou a questionar as suas limitações frente ao espaço bidimensional. De acordo com Joseph Kosuth, torna-se clara a posição assumida pela grande maioria dos artistas no que se refere à extinção das categorias artísticas como especificidades limitativas e na adoção de uma linguagem conceitual destinada ao pensamento. Kosuth afirma: ser um artista hoje significa questionar a natureza da arte. Se um artista aceita pintura ou escultura, ele aceita a tradição que a acompanha. Isto devido ao fato que a palavra arte é geral e a palavra pintura mais específica, conclui. Deste modo, cor, superfície, textura e forma nada mais são senão aspectos físicos da obra em que a materialidade não deverá sobrepor-se à ideia. Segundo Kosuth, com o surgimento do ready-made, a arte deixou de focar a forma da linguagem, problema de morfologia, para se concentrar no que seria dito, problema de função, ou seja, na transferência da ênfase da aparência para a concepção. Para o artista, toda a arte depois de Duchamp é conceitual, visto que a arte só existe conceitualmente. Para Sollwitz, conceito e ideia são duas coisas distintas. O primeiro comporta as ideias, a segunda constrói o conceito. Assim, as discussões sobre as possibilidades de existência da pintura ganham contornos relevantes nas teorias e nas práticas artísticas a partir desta década. Relevante considerar aqui as referências estéticas de Maria Lynch, tendo em vista a sua formação mais próxima do modelo norte-americano do que do europeu ou do brasileiro. A liberdade cromática presente nas suas pinturas, figurativas ou abstratas, mantém-se presentes nesta instalação. Suas pinturas que antecederam esta instalação, de algum modo, remetem àquelas do artista suíço Karel Appel,
um dos fundadores do Grupo Cobra, mais especificamente suas litografias mais planares e lineares, quando destaca-se elementos expressionistas ou surreais. Nas pinturas de Lynch que desencadearam a ocupação macia, o espaço prevalece como um aberto, ocupado por imagens que alternam a figuração e uma suposta abstração. Suposta por, na verdade, aludirem a um universo simbólico pleno de conteúdos fictícios, infantis ou de memórias. Importante destacar que nestas pinturas existe sempre a conciliação entre o espaço, as coisas e a representação da figura humana. Assim, sua instalação mantém tal princípio quando privilegia o espaço repleto de coisas, ou seja, suas figuras nonsense, quando a figura humana surge de modo relevante através da presença dos visitantes, da nossa presença. Assim, localizamos influências expressionistas e surrealistas nas pinturas de Lynch, que materializam-se tridimensionalmente na sua instalação Ocupação Macia. Sob este aspecto, sua pintura ganha contornos concretos no que se refere a uma experiência de ser no mundo. Tal qual a instalação Merzbau de Kurt Schwitters, a pintura se manifesta no espaço tridimensionalmente quando podemos adentrá-la. Se Schwitters materializa a estrutura espaço-temporal do cubismo, Maria Lynch manifesta tridimensionalmente uma gama extensa de cores e figuras que, de algum modo, habitavam as suas pinturas. Os dois artistas ofertam a inestimável experiência de estar dentro de uma pintura. Ocupação macia transforma o espaço não apenas pelas cores e formas incomuns, senão pela transfiguração do lugar arquitetônico, ora determinado pela sua rigidez, dureza. A predominância de formas pontiagudas, contudo macias, rompem com a planaridade das paredes. Mais um indício da necessidade da sua pintura romper com o espaço planar, afirmando a sua existência tridimensional. A artista cria um universo-lugar fantástico, ficcional, em que as texturas, as cores e a maciez das formas ofertam nova experiência do espaço. O caminhar sobre suas figuras macias é convertida num ato de reconhecimento local e na busca de um novo equilíbrio.
A tatilidade das suas materializações pictóricas colabora no reconhecimento de uma nova realidade. As cores provocam o olhar, especialmente quando tecidos reflexivos das suas múltiplas figuras brilham em contato com a luz do ambiente, fomentando assim a existência de um lugar fantástico. Ocupação macia oferta a experiência do abrigo, quase do ventre materno, quando o espaço é tomado igualitariamente pela maciez e organicidade. Existe uma ausência, um vazio que convida a sua ocupação. Segundo Victor Bergen, antes da perspectiva de ponto de fuga surgir no Renascimento, não existia a ausência. O horror vacui era manifesto na filosofia aristotélica, nas cosmologias clássicas, em que o espaço era plenitude na Idade Média e Deus se manifestava como totalidade. Com o surgimento da perspectiva de ponto de fuga no Quattrocento, o sujeito depara-se pela primeira vez com a ausência no campo de visão. O vazio se transforma em objeto de abjeção. Bergen afirma não existir espaço de representação sem sujeito, nem sujeito sem espaço referente, concluindo a existência de limites para ele. Para o autor, o conceito de abjeto poderia corresponder à separação entre sujeito e objeto. Contudo, está na história do primeiro, sendo anterior a essa dicotomia. O conceito tem início com a expulsão do sujeito pela sua mãe pré-édpica, em que o corpo procriador da mulher biológica é o primeiro objeto de abjeção. Assim, para Bergen, o corpo da mulher recorda aos homens a sua própria mortalidade. Para Lacan, a esfera das cosmologias clássicas representa o espaço físico onde o sujeito repetidamente renasce o vazio central nele contido, o lugar do objeto perdido, assim como da morte do sujeito. A ocupação macia de Lynch, na sua organicidade, na sua configuração de um quase-ventre, de algum modo, restitui o lugar original de todos nós, um lugar-abrigo. Soma-se a isto as imagens que compõem o espaço notoriamente pertencentes a um universo infantil. Lugar e memória tornam-se uníssonos. Assim, trata-se também de um lugar-pintura que concilia o espaço cúbico da arquitetura,
representação da racionalidade e capacidade transformadora do mundo pelo homem, com a memória de um lugar originário. Contudo, o conceito de origem aqui aproxima-se daquele desenvolvido por Walter Benjamin, em que não existe um momento inaugural ou início cronológico, senão uma noção dinâmica em constante formação, sendo recriada no fluxo da história. Assim, a origem é um lugar de articulação entre o passado e o presente, onde os significados são continuamente revisitados. Se os objetos relacionais de Elijah Clark afloravam as memórias habitadas no corpo, de outro modo, a instalação de Maria Lynch é fruto de coisas que vão surgindo do labirinto do inconsciente, segundo a artista. As centenas de formas tridimensionais que, de algum modo, já habitavam as suas pinturas, aqui ofertam experiência sensorial fundada numa imersão. Existe nesta instalação uma visualidade barroca fundada nos excessos de informação e na dificuldade de percepção isolada de cada elemento. É preciso desvendar, percorrer visualmente e tatilmente o espaço. Sob este aspecto, tais excessos remetem também às pinturas do artista norte-americano Mark Tobin, quando suas caligrafias tomavam todo o espaço pictórico. Se as caligrafias pictóricas de Tobin constituem-se fortemente cígnicas, as figuras pictóricas de Lynch também estão carregadas de conteúdo fictícios, infantis ou de memórias. A fatura caligráfica e objetual dos dois artistas é responsável pela construção de um espaço quase cosmológico, repleto de conteúdos que dependem da experiência do sujeito para acessá-los. A totalidade cosmológica da espacialidade de Toube e Lynch, o absolutamente grande, confronta-se à particularidade das formas, o absolutamente pequeno, metáfora da nossa experiência no mundo. Ocupação macia trata-se indubitavelmente de uma pintura instalativa, em que as formas tridimensionais assumem o lugar das pinceladas. Soma-se a impressionante numérica de figuras à escala cromática nos seus mais variados desdobramentos, alimentando assim a sua natureza expressionista.
Finalmente, trata-se de uma obra instalativa que oferta experiência a partir de um pensamento-pintura, com novas abordagens espaço-temporais em que cores, formas e espaço são determinantes.